Não há como não deixar de comentar essa briga aí de China com Eduardo Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do Brasil e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, postou uma observação na sua rede social, no seu Twitter, dizendo que o governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network, que é rede limpa, lançada pelo governo Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro sem espionagem da China. Aí a China ficou furiosa com essa menção aí de espionagem da China, né? Que a China comandando essa rede, segundo Eduardo Bolsonaro, ficaríamos sujeitos, né, ou vulneráveis à espionagem chinesa. O porta-voz da Embaixada da China no Brasil fez uma declaração do porta-voz da Embaixada da China no Brasil sobre comentários difamatórios de um deputado federal brasileiro. Aí disse que em outras palavras, instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana, né? Essa linguagem nunca fala de direita, né? Sempre extrema-direita. A esquerda não é extrema, né? Cessar as desinformações e calúnias sobre a China, evitar ir longe demais no caminho equivocado, caso contrário vão marcar com as consequências negativas. Então, na verdade, é uma ameaça. O Itamaraty respondeu dizendo que esse assunto já estava sendo encaminhado pelos meios diplomáticos e diplomacia não se faz através de rede social, e foi um tom ofensivo e desrespeitoso. Eu diria que foi ameaçador. Agora, a questão é que o artigo 53 da Constituição brasileira diz que os deputados e senadores são invioláveis, sejam quais forem as suas opiniões, ainda que o Brasil esteja em estado de sítio, né? Claro que o costume da China não é esse, né? A China deveria, por exemplo, se dirigir à Câmara dos Deputados, então, já que está se referindo a um deputado. A Câmara dos Deputados não se manifestou, né? Se manifestou o líder da bancada ruralista, que criticou Eduardo Bolsonaro porque isso atrapalha os negócios do agro com a China, né? Agora, fica essa questão, né? Ele tem toda essa imunidade, toda a liberdade para falar o que quiser, mas é filho do presidente, aí imaginam que ele está representando uma opinião do presidente. Esse é o problema do deputado mais votado nessa questão. Bom, e uma grande notícia, nunca um mês de outubro, nesses últimos 30 anos, criou tanto emprego. 394 mil novos empregos. É uma retomada, é a retomada da economia. Mês de outubro, já a arrecadação federal subiu 9,58%, acima de outubro do ano passado, quando não havia pandemia. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo está em 110 mil pontos. E a gente estava em construção civil, a mesma coisa, né, com carteira assinada, crescendo muito. Os preços estão crescendo também porque houve uma retração da demanda que agora explode. Por sua vez, a oferta não estava preparada para atender a tanta demanda e é o que acontece. Não esperem que o governo vá tabelar alguma coisa que não vai, né? Bom, e eu queria chamar a atenção de outra questão. Fiquei muito preocupado quando eu vi esses dados de que a terapia por radiologia, a radioterapia de casos de câncer teve uma queda de 60%, ou seja, 60%, 6 em cada 10 doentes de câncer interromperam a radioterapia com medo de sair de casa, com medo de ir para uma clínica. Isso é muito, muito preocupante. E quem incutiu esse medo na cabeça de uma pessoa que precisava desse tratamento? Esse é o grande responsável, né? Porque todos nós sabemos, vocês sabem, que outras doenças pulmonares, de março para cá, mataram 35 mil brasileiros mais que a Covid, né? Cardiopatias,
mataram 30 mil brasileiros mais que a Covid. Então, esse exagero que fez fechar portas, fechar empregos, fechar fábricas, né, é preciso cobrar dos responsáveis que tinham a intenção de quebrar o país. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silo bolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.